Olá, patriotas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Garotas na Política. E hoje vamos falar, adivinha sobre o quê? Política! Só que dessa vez vamos falar o que está acontecendo, do dia a dia. Vamos deixar o papo mais suave. Para isso, eu trouxe a convidada, eleitora, cidadã Dalila. Oi, gente, tudo bom? Então, galera, porque assim, política não é de 4 em 4 anos, só aquele candidato, aquela brigada toda. Política só no dia a dia. Você não concorda, Dalila? Sim, e por isso que eu vim até o canal como convidada da Simone pra gente estar falando sobre isso. Porque infelizmente as pessoas acham que política é só em ano eleitoral. E não é assim, gente, que funciona. Política, ele tá no nosso cotidiano. Ele tá na nossa casa, no nosso trabalho, no supermercado, na lojinha da esquina. Política tá em todo lugar. E as pessoas, elas têm que entender que não é político. A gente tem que entender política, o que realmente é a política no Brasil e nos outros países também. Claro, por exemplo, a inflação que você vai no mercado, um dia tá num preço, um dia tá no outro, envolve a Política, que nem você tá ali na filinha do seu mercado fazendo sua comprinha, chega uma pessoa, começa a conversar com você, nossa, como os produtos tá caro, não sei o que, aí você vira, mas isso aí é questão de política. A pessoa, não, eu odeio política, mas ela tá discutindo política porque isso é o que? Inflação. Exatamente. Assim como na educação. Você vai nas escolas, tá um lixo, não tem professor, ou então tem professor e os alunos batem no professor, quebram tudo. Isso envolve o quê? Política. O que está acontecendo até o presente momento? A educação, hoje em dia no Brasil, ela está defasada. Então as pessoas acreditam que esse negócio de eliminação de matérias, isso aí são coisas que o governo está colocando para diminuir a escolaridade das pessoas. E as pessoas acham que isso é benefício. Gente, isso não é benefício. Benefício é você estudar, benefício é você ter educação. Porque ter diploma não é ter sabedoria, não é ter educação, não é você saber. Porque a gente está sendo empurrado com esse negócio de teve a reforma, não ter mais reprovação nas escolas, as pessoas estão passando sem aprender. Isso não é benefício para você, não é benefício para os seus filhos. Isso aí, mais para frente, só vai tirar eles do mercado de trabalho e vai tornar eles o quê? Manipulado pelo sistema. Porque o único poder que a gente tem contra o sistema é a educação, é a sabedoria. E se você não tem isso, a gente está perdendo pro sistema. Está se tornando marionetes. Na nossa época, assim, há uns aninhos atrás... Poucos anos, viu, gente? Poucos anos. O pessoal repetia, respeitar os professores. Hoje em dia não tem mais isso, porque agora, né... Tudo pode. Hoje em dia você não pode agir contra o seu filho. Porque aí existe o conselho tutelar, realmente, você não pode maltratar o seu filho, só que você tem que educar, porque se você não educar teu filho hoje, amanhã teu filho tá no sistema, não assim, vamos dizer, colocando todos nisso, mas a maioria vai pro sistema, aí você chega lá no sistema e fala assim, a culpa é dos pais, mas a culpa é de quem? De quem não permite que a gente eduque nossos filhos. Porque eu sei que na escola é difícil, só que ali é o primeiro posicionamento deles para eles terem uma boa educação. E isso também depende dos pais, pelos pais lutar pelos direitos dos filhos. Exatamente. Há uns anos atrás aí que mudou essas leis que não podem mais nada, não podem... Por exemplo, o filho vai e xinga a professora, alguma coisa assim. A professora chama os pais para a escola, o que acontece? Os pais culpam o professor. A culpa é sua, não é nunca culpa dos pais do aluno. Mas isso é de políticos, já começou com um governo atrás aí, que foi enfiando goela abaixo essas ideias, e agora estão sendo aceitas, e as pessoas nem perceberam isso. Ou seja, envolveu... Política. Assim como na saúde também, principalmente na saúde, que está o caos. Então, aí a gente tá lá no posto, tá no UBS, essas coisas, tá faltando médico, tá faltando remédio, tá faltando um bom atendimento. Aí as pessoas falam assim, mas isso é culpa... Não é culpa só do governo, gente. Isso é culpa de todos. Porque a partir do momento que você luta pelos seus direitos e não pelo direito de um partido, você tá lutando pelo correto. Então, quando você vai lá
você vota em alguém, coloca alguém lá, você tem o direito de fazer a reclamação. Agora, se você fala assim, eu odeio política, eu não gosto de discutir política. Mas, gente, quando você reclama da falta de remédio, da falta de médico, você tá fazendo política, você tá falando sobre política, porque você tá requerendo seus direitos indiretamente, porque também você comentar com o coleguinha do lado não vai mudar a sua situação se você não correr atrás. Exatamente. Muita gente vota no vereador e esse povo todo aí, em época de eleição, de 2 em 2 anos no caso, né? 4 em 4 para presidente. Mas depois não quer saber o que aconteceu, se ele fez o que ele prometeu. Também não procura saber para onde foi enviada a verba, se realmente a verba está sendo destinada. Aí que nem aconteceu aqui no nosso município, da verba ter sido desviada da merenda. Mas quantas outras já não foram? Quantas que a gente não tá sabendo? Município, lembrando o município de Mauá, que é de Mauá. Pra quem não é de Mauá. Pra você recordarem o caso. E quantas outras verbas foram desviadas que não foram reportadas, que não chegaram até a população? Aí a população continua leiga, sem entender o que tá acontecendo e o porquê que tá acontecendo. Pois é, não corre atrás, acha que política é um negócio chato, que não tem nada a ver. Mas, e também, gente, principalmente emprego. Emprego também envolve totalmente a política. No caso que você comentou das fábricas que estão saindo do... que se vocês forem ver, de 2014 para cá, já foram 8 multinacionais que deixaram o nosso país. Fora as outras que estão quebrando por conta da crise econômica. Vamos lá, quando você está numa empresa, que você é funcionário da empresa, você começa a ver pequenos cortes que você fala assim, mas esse reajuste, o que aconteceu? Que primeiro, se você notar, primeiro corte é hora extra. Depois da hora extra vem o quê? Convênio familiar, que eles começam a pagar que vocês não correm atrás para se informar da onde vem ocasionando, do que vem ocasionando. E a quebra, gente, não é de 6 meses nem 1 ano, a quebra são de vários anos. Você pode analisar a quantidade de empresas que tinha no Brasil há 10, 20 anos atrás e a quantidade de empresas que tem agora. Exatamente. Por isso tudo envolve político. Não adianta falar, gente, eu odeio política. Não adianta, você vive na política. Então, a melhor forma de melhorar o país é se informando. E hoje em dia tem internet, tem tudo aí na mão. Outra coisa que eu esqueci, que eu lembrei de falar sobre educação, voltando um pouquinho, é sobre o Fiesp. Então, muita gente pegou eu e a Simone, a gente conheceu algumas pessoas agora que tá passando por apuro em questão do FIES. Gente, o FIES, ele foi um programa que o governo implantou e ficou que a pessoa fazia faculdade e ao longo, né, ia pagando pequenas mensalidades. Gente, tem gente que tá pagando aí o triplo, o quádruplo do valor sendo descontado do pagamento e o valor total da dívida quadriplicou, duplicou. Então, quando você for realmente falar assim que tá existindo um benefício do governo, procura se informar até onde esse benefício é válido, até onde esse benefício realmente vai ser benéfico lá na frente, porque às vezes o governo, ele só coloca aquilo, te faz uma proposta que, nossa, você olha e fala assim, vai dar certo, e lá na frente eles vão te passar uma rasteira, que foi o que está acontecendo com muita gente que a gente conhece. E se vocês procurarem aí na internet, não fake news, hein, gente? Se informa direitinho, vocês vão descobrir que é verdade que eu tô falando, é verídico. Na verdade foi só uma ilusão, a ilusão de que os filhos do pobre poderiam estudar, e aquele papo de poder viajar e tal, na verdade foi só ilusão. Porque esse mesmo filho do pobre que começou a estudar, se endividou totalmente e agora tá pagando o dobro, o triplo se pagar, né? Porque aí vai acontecer o quê? Mais inadimplentes pro Brasil. Mais inadimplentes pro governo. E pro governo isso é benefício.
Porque a gente vai ocasionar o quê? Vai estar fazendo empréstimos, pelos bancos fazendo empréstimo, coisa. Que nem a gente estava conversando esses dias sobre a questão do que o Brasil foi tirado da pobreza. Gente, o Brasil continua na pobreza e ele tá cada vez mais na pobreza. Você acha que um pai de família que tá vendendo alguma coisa no farol, ele saiu da pobreza? Não. E o que mais a gente vê é ambulante, que a gente não vê algum, sabe, vendendo bala no trem. O Brasil não saiu da pobreza, ele tá só mascarado. E a gente tem que lutar pelos direitos e realmente entender o que a política tá fazendo e o que a gente tá fazendo pela política no Brasil hoje em dia. Então, gente, estamos em tempo ainda. Ano que vem é ano de eleição novamente. Vamos ficar atentos, porque, olha, um monte de vereador, vamos tirar. Eu dou uma dica assim, gente, vamos tirar esses antigos, as raposas velhas e colocar gente nova. Mas antes vamos pesquisar quem são esses caras, o que fizeram. Se realmente essas propostas são válidas, que nem a do Fiesp. Todo mundo achou que foi uma maravilha, né? Mas na verdade caíram numa furada grande. Foi. Então vamos pesquisar, porque é necessário. Porque tudo na nossa vida envolve a tal da política. Não tem pra onde fugir. Então, Dalila, obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Espero que tenha esclarecido muita gente aí, galera. Quem não esclareceu, quiser comentar, pedir mais um outro assunto, retorna aqui, a gente retorna e fala de novo, tá bom? Tá bom. Então, por enquanto, é isso. Beijo, gente. Tchau. Fui!